te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz. Estamos começando a nossa live do programa Essencial aqui no nosso canal no YouTube. E nós já estamos aqui com o nosso convidado ao meu lado, Dr. Nicolas Gabriel Carvalho, que é clínico geral e apaixonado pelo trabalho com o diabetes. A gente vai conhecer um pouquinho dessa paixão que ele tem de trabalhar com o diabetes e vamos saber mais sobre esse tema hoje. Deixa eu dar boa noite, doutor Nicolas. Boa noite, Maura. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho dessa vez sobre diabetes. Isso. Eu lembro que no início do Covid-19, na pandemia, nós tivemos um programa, na época era na TV a cabo local, transmitido, né, pelas redes sociais também, e nós falamos sobre a Covid-19. E hoje, no final, nós vamos falar sobre diabetes na Covid-19, né, Nicolas? Nesse tempo de pandemia da Covid-19, não é isso? Perfeito. A gente precisa fazer uma correlação entre essas duas entidades, né? Nessas duas doenças, que é extremamente importante nesse momento que a gente está vivendo. Com certeza. Então, deixa eu dar boa noite aqui a quem está conosco. Deixa eu afastar aqui um pouquinho para frente. Isso. Dar boa noite para Cristiane Lucena. Boa noite, Cristiane. Rosa Ilma também está conosco. Quem mais? João... apareceu um pouquinho, assim de lado, Alan. Deixa eu afastar aqui para não aparecer. Isso. Ok. Vamos cá. Júlia Silva está aparecendo. Júlia Silva, Cristiane, Rosa Ilma estão conosco já. Boa noite a todos vocês. Dá um feedback para a gente do som e da imagem. Cristiane já colocou, tá ótimo. Nicolas, vamos começar a nossa conversa. Olha, novembro, gente, não é só novembro do câncer de próstata. É o novembro do diabetes azul. É uma campanha mundial em prol da conscientização sobre o diabetes, tá? Então, além da prevenção da doença e de suas complicações, o foco também é no tratamento multidisciplinar e este ano a campanha mundial está enfatizando o papel do enfermeiro nos cuidados da diabetes. Então, se vocês quiserem saber mais sobre essa campanha mundial, ter acesso ao material para você também divulgar, também participar, vai no site, Alan vai colocar daqui a pouco o site oficial da campanha mundial do diabetes, para que você possa se engajar, ainda dá tempo. O dia foi dia 14, mas a campanha dura o mês de novembro inteiro e tem todo um trabalho durante o ano inteiro, tá? Então, esse dia 14 de novembro é marcado pelas organizações internacionais de saúde e do diabetes como Dia da Conscientização Pública para o Diabetes. E eu gostaria de começar, Nicolas, perguntando a você por que houve essa necessidade de criar um Dia Mundial de Conscientização do Diabetes e uma campanha que se repete ano após ano durante todo o mês de novembro. Por que a necessidade dessa campanha periódica todos os anos? É extremamente importante, de fato, isso, porque a diabetes, para muitos profissionais da área de saúde, é considerada a doença do século, certo? Desse novo século. No século que passou, a doença que teria sido levada em foco, melhor vista, seria as doenças cardíacas, certo? E para esse novo século que se iniciou agora, o foco principal é o diabetes. Por que o diabetes? Porque o diabetes é uma doença que está presente no mundo inteiro, independente de raça, de sexo, de cor, de qualquer coisa, que está presente no mundo inteiro. Agora, a tipo de alimento, ao modo de vida do ser humano atual, e tem muito o corpo remoto, falta de exercício físico,
tudo isso contribui para que a doença diabetes se espalhe, se uma verdadeira epidemia mundial, uma verdadeira epidemia, certo? Então, isso se faz valer esse dia para a gente enfatizar isso e ver a importância que essa doença tem, porque realmente interfere na vida de todos nós, certo? A incidência é muito alta no mundo inteiro e, se não cuidada, pode causar interferências graves. Se não cuidada, pode causar invasão da gente, do ser humano, se não bem cuidado. Então, é uma doença que é uma prevalência muito alta, é muito presente, precisa ser levado em ênfase, chamada por isso a necessidade mundial, não é só a nível mundial, chamar atenção para essa doença. Ok. Agora, você é clínico geral, né, Nicolas? E eu sei que você tem um trabalho com diabetes há muito tempo e também uma paixão por esse trabalho. Fala um pouquinho para a gente como se deu essa paixão e como você desenvolve ou desenvolveu esse trabalho. Esse trabalho começou há muitos anos atrás. Então, eu comecei a trabalhar em um outro município, em uma outra região do nosso estado, da família, que eu faço até hoje, que é um trabalho que eu adoro fazer. E, na época, fui criado no município lá, que eu não quero citar o nome agora, o gestor lá quis criar uma atenção melhorada para a diabetes no município. E aí eles me convidaram. No início eu me assustei um pouco, porque ainda não tinha domínio sobre a doença, mas resolvi assumir esse papel de cuidar do diabetes. E assumi, adorei, e me apaixonei por essa doença, para tratar, né, as pessoas. E isso foi logo no começo. Então, tem mais de 20 anos, trato diabetes. E é a minha paixão mesmo, eu gosto de fazer, adoro fazer. Ok, olha, faltou som para mim. Vocês que estão no chat, gente, como é que tá o som para vocês? Que o som de Dr. Nicolas, para mim, está cortado e agora no finalzinho eu não escutei o que ele disse. Como é que tá para vocês? Pode dar um feedback para mim? Tá normal? Ok, a Alan está dizendo aqui que tá normal. Ok. Ah, tá. Então vamos lá, deixa eu dar boa noite aqui ao pessoal do chat, que está chegando mais gente. Maria Vitória, boa noite, Maria. Vitória, aliás. Júlia, oi Julinha, boa noite, está bom o som, obrigada Julinha. Então é só para mim mesmo, ainda bem. Quem mais? Marquinhos também está aqui conosco, boa noite Marquinhos. O assunto hoje é diabetes, viu Marquinhos? É o assunto da noite. Eliane Souza, que bom, Eliane, que você está aqui conosco, que legal, já estou por aqui. Marcelo Alves, grande doutor Nicolas, dando os parabéns, doutor Nicolas. Marcelo Alves, aqui batendo palmas para doutor Nicolas. Quem mais? Elídia está aqui conosco, boa noite, Elídia. Lucas Silva, Lucas Lucena também. Rita, boa noite, minha irmã. Rita disse que o som de Dr. Nicolas está cortando. Então não é só para mim, para a Rita também está. Mas vamos continuar para ver se esse som normaliza. Vamos lá, Dr. Nicolas. Então, já falamos da campanha mundial. Marquinhos chegou perguntando pelo tema, Marquinhos. Falamos um pouquinho dessa campanha mundial, da paixão de Dr. Nicolas pelo diabetes, pelo trabalho com o diabetes. Agora explica para a gente, Dr. Nicolas, o que é diabetes, para quem está conosco e ainda não sabe. O que é diabetes? Diabetes, né? Isso é sabido todo, que é provocado pelo mau funcionamento do pâncreas, tá? Que ele é provocado que gera diabetes. É uma doença onde o pâncreas funciona de forma ineficiente ou não funciona de forma nenhuma, produzindo esse hormônio chamado insulina, tá? Então, daí partem os vários tipos de diabetes. Mas, em suma, o diabetes é uma doença provocada
pelo mau funcionamento ou não funcionamento do pâncreas nessa parte hormonal que produz insulina. Ele produz outras substâncias também, mas o foco é a insulina. Mauro, no momento eu não estou escutando o seu som. Não, ainda não. Ainda não. Pronto, tá ouvindo agora? Agora chegou. Fui eu que mexi aqui. Então vamos lá. Quais os tipos de diabetes? Então, basicamente, nós temos dois tipos, diabetes tipo 1 e tipo 2. Ocasionalmente, existe um outro tipo de diabetes, chamado diabetes gestacional, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, diabetes gestacional, que é bem característico nesse momento da vida das mulheres, quando ela está grávida. Então, o diabetes gestacional só acontece quando a mulher está grávida. Não é para todas, claro que não. Tá? Geralmente as mulheres que são obesas e que não praticam nenhuma atividade física e estão grávidas têm uma tendência maior a ter diabetes gestacional. E também aquela senhora, aquela mulher grávida que engravidou depois dos 40 anos de idade, são mais propensas a ter o diabetes gestacional, tá? Mas é um diabetes temporário. Geralmente se começa em torno do 6º mês de gravidez, que pode perdurar o resto da vida, se ela não tratar, certo? Então, por isso é extremamente importante um pré-natal bem feito. Para você, mulher grávida, que está grávida, obviamente, e faça um belo pré-natal, que é extremamente importante, porque você pode iniciar um quadro de diabetes nesse momento da gravidez, e essa diabetes pode perdurar para o resto da vida. Bom, isso é o diabetes gestacional, uma coisa bem característica de uma fase específica da vida da mulher. Mas... Só um minutinho, espera aí. Só um minutinho, dá uma paradinha. O som do Dr. Nicolas, o pessoal está dizendo, Alan, que está sem som, está cortando. Estava sem som, Eu acho que foi problema da internet dele. Certo. Às vezes dá uma falhadinha. Se ele pudesse aproximar um pouquinho, eu acho que talvez... Nicolas, você pode vir um pouquinho mais para frente, se aproximar um pouquinho, e a gente está achando que isso já melhorou bastante. A gente está achando que essa conexão pode ser a conexão da internet que está dando essa falha no som. Então, vamos continuar. Vamos saber. Então, vamos lá. Você está falando da importância de um pré-natal bem feito para a mulher grávida que tem a diabetes gestacional, né? Que você falou que não são todas as mulheres, são aquelas que são sedentárias, que têm sobrepeso ou obesas, quer dizer, tem alguns fatores de risco, né? Assim? E você estava falando da importância do pré-natal para se detectar essa diabetes, que não é para todas as mulheres, claro, não é todas as mulheres que são obesas, que têm sobrepeso, que são sedentárias, que vão ter o diabetes. Elas têm uma propensão maior devido a esses fatores. Mas vamos lá, você estava falando justamente desse pré-natal e desse cuidado que é necessário quando se diagnostica o diabetes gestacional. Pode continuar. Isso. Então, é extremamente importante, como eu comecei a falar. O som tá legal? Melhorou, gente, o som? Ou tá cortando ainda? Para mim, tá cortando um pouco. Alan disse para ele tá legal. O pessoal do chat. Tá bom. Sim. Podemos continuar. O som dele ou de Mauro também? Alan tá perguntando aqui. Arícia disse que melhorou. Arícia Ariane, boa noite, Arícia. Seja bem-vinda. Disse que melhorou. Vamos continuar, vocês vão dando feedback, gente, aí pelo chat, tá? Do som, da imagem, vão falando aí. Tá, se cortar o som dele, Alan tá aqui me pedindo que se... Ah, tá. Deixa eu pedir aqui. Nicolas, deixa eu pedir aqui ao chat, gente. Se vocês que estão aqui no chat conosco, se cortar o som dele, aí vocês dão um toque aqui e qualquer coisa eu repito, a gente vê aqui.
Tá bom? Então vamos lá, Nicolas, continuando. É assim mesmo, né? A gente vai tentando consertar, tentando melhorar para fazer o serviço melhor. Vamos em frente. Vou falando, se vocês virem que tem alguma coisa errada em relação ao som, por favor, fale que a gente, né? A gente tenta dar um jeito aqui. Mas vamos em frente. Vamos. Okay? Qualquer coisa a gente desliga a sua internet. A gente dá uma paradinha, desliga a internet, né, Alain? A sua e liga novamente. Será que... Continua. Vamos continuar e vai dar certo. Vamos lá, continua. Então, voltando. Um pré-natal bem feito é extremamente importante, porque é a partir do 6º mês da gravidez que a gente consegue captar essa diabetes gestacional, que é o período que mais ocorre essa diabetes gestacional, tá certo? É importante o pré-natal bem feito para captar essa paciente e, assim, direcionar um tratamento mais adequado, tá bom? Pelo amor de Deus, gente, fazer o pré-natal. Você, mulher grávida, faça o pré-natal, que não é só para o diabetes gestacional, é para tudo, é extremamente importante, tá certo? Mas, voltando ao nosso foco aqui, que é a diabetes, eu estava falando que existem 3 tipos, né? A diabetes gestacional e tem as outras 2 diabetes, que são mais comuns. A tipo 1, que também é comum, e a tipo 2, que é a mais comum de todas elas. Então, a diabetes tipo 1 é aquela diabetes juvenil, aquela que acontece na infância. Algumas crianças já nascem com diabetes, tá? E outras desenvolvem na infância, primeira infância, e até antes da fase adulta. Essas geralmente, são pacientes que produzem pouco, ou até mesmo nada, desse hormônio chamado insulina. Esses são aqueles que necessitam de tomar a injeção insulina, certo? Como eles produzem pouco ou quase nada de insulina, então o que a gente precisa? Repor a insulina que não existe, tá? E existe a diabetes tipo 2, que não é essa. O paciente não inicia a vida dele com a diabetes. Geralmente é uma diabetes que já começa de uma forma mais tardia, lá por volta dos seus 30 anos, por ali, e geralmente não precisa necessariamente da insulina. Pode até utilizar uma forma adjuvante para o tratamento, mas geralmente esse paciente ele precisa mais de medicamento via oral. Mas o que é mais importante, nas 3 circulações, o que é muito importante. E aí já vou adentrar um pouquinho na questão de tratamento, tá? Que é a questão do essencial para todos eles, que é uma dieta bem feita e atividade física, certo? Então, já iniciando um pouquinho sobre essa questão do tratamento, vamos iniciar a falar um pouquinho sobre isso. A dieta é extremamente essencial para o tratamento de diabetes. A gente vai esmiuçar um pouquinho mais na frente essa questão, tá? E a questão de atividade física também. Ok. Então, deixa eu colocar aqui. Nós já temos, assim, algumas perguntas. Olha, Marquinhos está dizendo assim: como recuperar de qualquer ferimento ou queimadura tendo diabetes? É bom, a gente vai... Isso já mexe um pouquinho mais na frente sobre o que vai falar, mas dá para responder já desde já. O diabético, ele funciona normal como uma pessoa não diabética, contanto que sua taxa esteja controlada. Se ele tiver com a taxa controlada e não tiver com a doença já muito antiga no seu organismo, ele funciona igual a um ser humano normal, não diabético, tá certo? Então, assim, é essencial para tratar uma ferida diabética é estar com a taxa controlada, a taxa da diabetes. Isso. Okay. E ajuda de outras coisas, dependendo de caso a caso. Se tiver uma ferida infectada, tem que usar antibiótico e etc, etc. Então, cada caso é um caso, né? Vai depender do que está acontecendo, dos sintomas daquele paciente. Então, tem uma outra pergunta aqui, Maria Vitória, ela diz assim: doutor Nicolas, minha família tem diabetes, tias, pai, primos e uma irmã. Tenho chances de adquiri-la também? Com certeza. A diabetes tem essa característica de genética, tá certo? Essa tradição genética. Então, se você tem familiares próximos a você que tem diabetes, você tem uma propensão muito maior
do que outras pessoas contrair essa doença, tá? Não é obrigatoriamente você vai ter que tê-la, não. Claro que não. Claro que não. Mas você tem uma propensão, uma possibilidade bem maior de contrair essa doença. Olha, tem uma pergunta aqui interessantíssima, que diz respeito à nossa outra pergunta, que é com relação aos sinais e sintomas. E já tem uma pergunta aqui relacionada a esses sinais e sintomas do diabetes. A Lídia diz assim: boa noite, doutor. Quando a pessoa tem a sensação de estar sentindo a saliva doce, isso é um sinal de diabetes, e sede muito constante. Saliva doce, a sensação de saliva doce e sede muito constante. E tem também um histórico de diabetes na família. Pode ser sim, de fato. A questão da saliva doce nem tanto, não tem muito essa característica não, tá? Em relação à boca, essa coisa de boca, uma fase da diabetes mais adiantada, mais séria, digamos assim, que é chamada cetoacidose diabética, traz um hálito na pessoa de fruta estragada. Tá certo? Isso é uma coisa bem interessante. Mas isso aí não cai muito bem nos sinais e sintomas, mas sim no caso de um agravamento do diabetes, digamos assim. Tá? Então, existem algumas pessoas que abrem o quadro da diabetes já de uma forma mais grave. Não é muito comum, mas acontece. Tá certo? Então, você que tem um cheiro no hálito de fruta estragada, pode ser já você está iniciando o quadro do diabetes de uma forma mais grave. Isso não é legal, tá certo? Mas é um fator que chama minha atenção. Mas, levando em consideração a sua pergunta, quais são os sinais e sintomas para uma pessoa que é diabética? Claro, se você tem uma tendência familiar a ter diabetes, lógico, você tem que ter um cuidado redobrado, tá certo? Tem que ter um cuidado redobrado para algumas coisas que eu vou falar a partir de agora, e você se cuidar um pouquinho mais, tá? Então, o que é um sinal, assim, muito comum? É a que a gente chama de polidipsia e poliúria. O que significa isso? São termos médicos, tá? Polidipsia é você sede demais, é você ter muita sede, beber muita água. E ela citou aí, né? A nossa amiguinha aí citou esse quadro aí. Então, o fato de você estar com muita sede o tempo todo pode ser um sintoma de diabetes, tá certo? E, juntamente com isso, vem também a poliúria, que é o quê? Urinar muito, com muita frequência, tá certo? Então, vontade de tomar muita água e urinar muito são sintomas que realmente sinais, sintomas que chamam a atenção, tá certo? Então, você tem que estar atento, alerta para isso, pode ser um caso de diabetes se instalando em você. Mas não é só isso, tá? A gente tem que levar em consideração várias outras coisas. Porque a gente tem que prestar atenção também nos órgãos alvos, chamados órgãos alvos do diabetes, que são aqueles órgãos que o diabetes costuma atacar primeiro, tá certo? Atacar, chamar mais atenção. Que aí tem a ver com essa pergunta, né? Quais são os sinais e sintomas? Então, uma das coisas que a diabetes ataca muito é a visão do pessoal, uma doença chamada retinopatia diabética. Então, se você tem uma sensação de turvidez, a vista está turva, você não consegue enxergar bem, isso pode ser um sinal de diabetes, tá certo? Outro alvo muito importante do diabetes são os rins. Então, existe algumas pessoas que abrem um quadro já com inchaço. Então, você pode ter um inchaço, geralmente começa nos membros inferiores, e pode ser o início de um sintoma de diabetes também, tá? A pressão alta pode ser tanto causa como consequência do diabetes. Então, quando a gente estou dizendo esses vários sinais e sintomas para vocês entenderem, mas eu quero abrir bem para vocês prestem bem atenção. São sinais e sintomas que podem estar desencadeando diabetes, mas não são sinais e sintomas exclusivos de diabetes. Então, você está inchando, por exemplo, de milhões de doenças que podem provocar inchaço. De ter a vista turva, existem outras causas de doenças de turvidez da vista, certo? Mas são coisas que você tem que estar alerta. Você está com muita sede, por exemplo, nessa época do ano, o clima está quente, o ar está seco, você está tomando muita água, é natural. Não quer dizer que seja diabetes. Mas quando você junta
várias situações, pode ser sinal de diabetes. Então, você que já está com seus 40 anos de idade, é importantíssimo que você faça seus exames de rotina. E entre esses exames de rotina está o exame da glicose, a glicemia, que é para você perceber se você é diabético ou não. Se você tem entes familiares que têm diabetes, vale a pena começar mais cedo, certo? Então, tá aí a resposta. E Maria da Vitória coloca até assim: Rosailma, o programa hoje está show. Obrigada, Rosailma. E Maria Vitória, interessante. Meu pai tem diabetes, mas não gosta de água. É uma briga para tomar água. Aí fica complicado, né? Mas assim, você está com diabetes, está controlado, essa questão de você dessa sede insaciável se normaliza. Não tem mais essa sede insaciável. O que traz essa sede que não acaba nunca é a diabetes descontrolada. Então, por que é isso? Essa sede descontrolada faz parte dos sinais e sintomas. Quando você está desconfiando, porque você não sabe que tem diabetes, então, portanto, você não começou a controlar. Está descontrolado. Controlou, tudo volta para o normal. Inclusive, a ausência de sede. Que é comum. Não, mas aí tem um outro problema, né? A gente é sabido, por exemplo, normalmente, vem umas coisas interessantes que eu gostaria de citar agora. Normalmente, as mulheres, de modo geral, em comparação com os homens, têm menos sede, bebem menos água. Eu, particularmente, eu não sei exatamente qual mecanismo difere nós homens e vocês mulheres, porque vocês mulheres, normalmente, geralmente, toda regra tem exceção, geralmente as mulheres bebem menos água do que homens. E tem a questão também com a senilidade. Nós, seres humanos, à medida que o tempo vai passando, nós vamos ficando mais velhos, a gente diminui a sede. Isso é comprovado cientificamente. E aí isso vale para homens e mulheres. Tá? A sede vai diminuindo, a necessidade, não é necessidade, é a sede, a sensação. A vontade de beber vai diminuindo. A necessidade vai aumentando, mas a vontade vai diminuindo. Então, mulher idosa tem que ter cuidado redobrado com a água. Isso aí, a maior parte das doenças, inclusive, uma curiosidade, inclusive a maior parte das doenças que acometem a senilidade, a pessoa mais idosa, que inclusive leva à morte, tem relação direta, isso é outro estudo, tem relação direta com essa desidratação provocada por essa falta de sede. É curioso. Interessante. Muito curioso mesmo. Olha, nós temos aqui algumas participações. Deixa eu ver aqui. Rosailma, hoje está show. Maria Vitória, já falei. Marquinhos, o estado emocional pode ser um sinal que a pessoa tem diabetes? Qual a relação do estado emocional com o diabetes? Tem relação, sim, mas não é uma relação de primeiro grau, não é tão importante, não. Mas tem, tá certo? Geralmente a pessoa, quando está com diabetes descontrolada, a pessoa fica mais irritada, inclusive a pessoa dorme, a qualidade do sono é uma qualidade ruim. Tem outros sinais e sintomas do diabetes que são menos importantes, mas é interessante citar algumas coisas. Por exemplo, sintomas digestivos, a digestão é mais complicada, é mais lenta do diabetes. Eu falei agora, a questão de não dormir bem, não ter uma qualidade de sono boa, tá certo? Tanto pode ser causa, como pode ser consequência do diabetes. Tá? Às vezes eu tenho um certo medo de falar determinadas coisas, porque as pessoas vão achar, não, estou dormindo mal é porque eu estou diabético. Não é isso. O fato de você dormir mal pode ter várias causas, tá certo? Entre elas está diabetes, tá bom? Mas é um fato interessante. Respondendo a ele, se o fator emocional tem relação com o diabetes, tem. Agora, tem muito mais na questão de piorar o diabetes. O estresse, seja o estresse emocional, o estresse de trabalho, motivo de raiva, de preocupação, até mesmo uma alegria muito forte, pode alterar o diabetes, piorando a situação, infelizmente, aumentando a taxa. Certo? Só para não ficar mais errado. Há diabetes ou diabetes? Agora veio uma pergunta aqui de Alan, que eu quis fazer no início e não fiz. Qual a diferença quando a gente diz
a diabetes e o diabetes? Porque eu tanto vejo a diabetes como o diabetes. Existe um certo e um errado? Um se refere à doença do diabetes? Enfim, qual é a diferença desses dois artigos? Tanto pode ser usado um como o outro, mas o que seria o mais correto seria o diabetes, tá? Porque aí estaria conjugado com o segundo nome da doença, que é mellitus. A diabetes seria uma doença, mellitus vem do mel, do doce, entendeu? Então, mellitus quer dizer mel, então o artigo estaria relacionado ao mel. E a diabetes estaria relacionada à doença. Então, você pode estar querendo chamar a atenção mais para uma coisa ou para outra, mas todos os dois estão corretos. Isso na literatura você vê muito isso, o e a. Isso que eu percebi. Pronto. Está respondido, né? Tá. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma participação. Eliane está dizendo obrigada por tudo, excelente profissional, Deus o abençoe sempre, muita sabedoria. Olha que legal, obrigada, Eliane. Vamos lá, continuando. Como é feito, aliás, como evitar o diabetes, né? Existe o pré-diabetes? Como é que se evita o diabetes? Existe? Então tá, existe sim. O pré-diabetes, vamos falar um pouquinho sobre o pré-diabetes logo, tá? Então, o que é normal? Não, pode falar. Tá. O pré-diabetes. Então, o que seria uma taxa normal de diabetes? O que seria um valor normal de glicemia, tá? Então, o valor normal seria de 70 até 99, tá bom? Então, esse seria o valor normal de açúcar no sangue. Acima de 120, 110, isso varia muito de escola para escola. A escola americana vê de um jeito, a escola europeia vê de outro jeito, tá certo? São valores diferentes. Mas, vamos lá. Vamos dizer 115 para frente, para cima, seria diabetes, tá? Agora fica essa taxa, entre 100 e 114, é o quê? É normal? Não, não é. É diabetes? Não, não é. Seria o pré-diabetes. Tá? Então, o paciente pré-diabético, que é esse paciente que está nessa faixa, que não é também uma coisa muito rígida, depende muito de muitas coisas. Mas, de modo geral, grosso modo, entre 100 e 114, digamos assim, é que seria o diabetes, o pré-diabético, certo? O pré-diabetes. E esse pré-diabético requer cuidado. Falando mais uma vez, enfatizando mais uma vez, a dieta é extremamente primordial, exercício físico. Mas tem alguns pré-diabéticos que a gente tem que entrar com medicamento, de forma temporária, até tirar ele dessa zona de risco, digamos assim, para desenvolver um diabetes mesmo, de fato, tá? Então, a gente, em alguns casos, a gente usa determinados medicamentos, tira ele dessa zona de risco, ele volta para o estado normal, digamos assim, e aí ele leva a vida dele com mais cuidado, para não voltar a essa pré-diabetes, tá? Esse é um fato. Existe pré-diabetes? Existe, sim. A outra pergunta foi, existe como evitar? Existe. Assim, eu já falei sobre algumas coisinhas em relação a isso. A obesidade é um fator desencadeante. Então, se você é obeso, independente de ter um fator genético, um fator familiar, você tem que controlar essa diabetes, esse excesso de gordura. Tá certo? Se você é obeso, você tem que diminuir esse peso, porque já se sabe que a gordura, o tecido adiposo, pode levar ao diabetes. O excesso de tecido de gordura pode levar ao diabetes. O tabagismo é outro fator importante. A ingesta excessiva de sal e de gorduras outras, gorduras, colesterol, glicerídeo, são fatores que podem desencadear o diabetes. Então, vida saudável. Isso é o ponto-chave. Tá? Qualquer coisa ou outra pode levar ao diabetes, inclusive o sedentarismo. Só o sedentarismo puro também pode levar ao diabetes. Agora, o fator genético realmente é um fator extremamente importante, tá? Então, se você tem familiares que têm diabetes, tenha cuidado redobrado. Então, evitar,
Pode-se dizer assim. Mas em alguns casos não tem como você evitar, mas tem como você adiar o máximo possível o aparecimento desse diabetes. Ou então, quando aparecer da forma mais branda. Tá certo? Então, como evitar seria isso. Controlar essas coisas que eu acabei de falar agora. Então, vida saudável. Levantar a bandeira da vida saudável. Pode causar também. Tem uma pergunta aqui dos bastidores, perguntando se a alimentação pode causar o diabetes, uma má alimentação. Com certeza, é aquilo que a gente falou agora, né? Uma má alimentação leva a uma dislipidemia, que nada mais é do que o descontrole, por exemplo, né? Do descontrole das gorduras do nosso sangue, tá certo? Das gorduras que existem no nosso corpo. Então, se você come muita gordura, muita massa, vai levar a uma dislipidemia, e vai piorar a situação, vai predispor você ao ter o diabetes. E, além do que, também uma dieta muito rica em açúcar pode fazer isso. E é através da dieta errada que a gente adquire a obesidade, que é um dos fatores que eu falei agora, extremamente importante no desencadeamento do diabetes. Ok. Nós temos uma outra pergunta aqui, de Eliette Cruz, que ela diz assim: há a possibilidade de deixar de tomar medicação se mantiver a diabetes controlada por 2 anos seguidos? Isso aí, tem umas coisas que estão se falando a respeito disso, mas não é bem assim, tá? É com 2 anos que o nosso organismo se adapta a situações, várias situações, tá certo? Ainda não tem nenhuma comprovação científica que isso também fale a respeito do diabetes, não. Mas o que importa é o seguinte: você estando com a taxa controlada e com mudança de comportamento, tá? Não é só ter a taxa controlada. Se você tiver uma taxa controlada, mas está sendo feito por conta de medicação, puramente, mas você não mudou seu estilo de vida, você não vai controlar essa diabetes. Vai controlar sob força do medicamento. Então, se eu tirar o medicamento, volta a subir. Agora, se você toma o medicamento certinho, bonitinho, pratica atividade física, parou de fumar, controlou sua pressão, tá magrinho, tá enxutinho, tá feliz da vida, tá amando e querendo bem, você vai estar equilibrado físico e mentalmente. E aí sim, a gente pode pensar em tirar alguma medicação, tá? E pode até, em determinados casos, ficar sem medicação mesmo, só com esses controles que eu falei desde o começo. O principal, o essencial, é a questão da dieta. Tendo uma dieta controlada, tudo melhora, tudo fica mais interessante. Olha, e essa pessoa que perguntou, ela faz tudo isso, viu? Ela realmente tem um estilo de vida saudável, de meditação, de yoga, de alimentação saudável. Ela realmente, tudo isso ela segue à risca. Então tá aí, pode se pensar, né, nessa suspensão da medicação. Tá aí, Eliette. Maria Vitória: meu filho fez exame para o diabetes, a taxa deu 110 e ele estava com 8 anos. Só que ele tinha consumido bastante chocolates, por isso que deu alta as taxas? Pode ser. Existem outros fatores que alteram essa taxa, tá? Então, eu costumo dizer sempre aos meus pacientes: quando você faz um exame para saber da sua glicemia, a quantidade de açúcar no seu sangue, os 3 dias que antecedem o exame são extremamente importantes. Vão interferir diretamente no exame, tá? Então, até 3 dias antes do exame interfere. Então, até 3 dias antes do exame, você foi para um aniversário, onde você chutou o pau da barraca, enfiou o pé na jaca, comeu tudo que podia e que queria, vai interferir no resultado do exame, tá? Outros fatores também. Passou a noite todinha no plantão e no outro dia vai fazer o exame, vai interferir no resultado do exame. Você está doente, uma infecção qualquer, uma gripe, qualquer outra coisa. O quadro infeccioso interfere também na glicemia, tá certo? Então, várias coisas podem interferir. Então, quando você vai fazer um exame de glicose, você tem que ter cuidado com várias dessas coisas, observar várias coisas como essas que eu citei, por exemplo.
Então, tá aí, é respondida. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui é MJ. Marcondes Justino. Doutor, sinto vontade de urinar e quando vou ao sanitário demoro muito a urinar. Tem a ver com a próstata? Aí é outro assunto, mas pode ter a ver, sim. Pode sim. Eu fiz que é clínico geral, né? Isso pode ser uma infecção urinária, pode ter relação com próstata, pode ser muitas coisas, tá certo? Pode ter um problema na uretra, outro problema que não seja próstata. Tem que ver um estudo, tem que ser uma consulta, tem que ver. Tem que investigar. Pronto. Tem que investigar. Ok. Marquinhos, a pessoa diabética pode ingerir açúcar em pequena quantidade, verdade ou mentira? Eita, é complicado isso aí. Bom, eu tenho que partir da seguinte premissa. Todos os alimentos que existem na face da Terra têm açúcar. Opa, como assim? É assim. Uma folha de alface tem açúcar. Quem botou? O nosso criador. Tá? Então, o que é que a gente fala assim? Não coma determinada coisa, você que é diabético, é porque o nível glicêmico aí é um outro conceito, nível glicêmico. É a quantidade de açúcar presente numa certa quantidade X que a gente predetermina. Vamos supor, para você entender, 10 gramas de qualquer coisa vai ter a quantidade X de açúcar. Então, não é 10 gramas não, tá? Só para você entender a situação. Para você entender o que é nível glicêmico. A quantidade de açúcar presente numa porção X lá de determinado alimento. Em determinado alimento tem mais açúcar, outros menos açúcar. Então, quando a gente diz assim, por exemplo, não coma manga, porque o nível glicêmico da manga é muito alto, é porque não é para comer. Mas, eu sou fã, eu adoro manga, não consigo viver sem manga, mas sou diabético. Bom, essa pessoa vai viver infeliz o resto da vida, nunca mais na vida vai comer manga? Não é bem assim. Você está com a taxa controlada. Vamos supor, está bem controlado muito tempo. Não está com nenhuma enfermidade, mas está na safra da manga. Você está doido para comer aquela manga. Você olha para ela, ela olha para você. Aí você come. Só não vá comer um balaio de manga. Com uma manguinha esporádica. Você pode comer, tá certo? Não é o ideal, mas vamos comer. Acho que a gente precisa ser feliz também. A vida não é só saber isso. Não deixe isso crescer, não deixe isso você exagerar. Tudo na vida, eu costumo dizer sempre, é equilíbrio. Você sabe que hoje vai comer uma manga, porque aquilo se faz você feliz. Na janta, diminua a ingestão dos açúcares, aumente naquele dia a sua atividade física, e aí compensa, dá tudo certo. Então, tá aí, Marquinhos. Então, pode comer, sim, essa pequena quantidade, desde que tudo esteja sob controle, acompanhando direitinho, que eu acredito que seja o caso, né? Está controlado, está acompanhando, então pode-se dar, uma vez ou outra, esse prazer, né? Isso. Então, vamos lá. Cristiano Lucena. Doutor, o diabético pode comer frutas à vontade? Eu já sei que a manga não. A manga me parece que não. Tudo depende daquele conceito que eu tentei explicar para vocês de nível glicêmico. Tá? Existem frutas que você pode comer. Tem frutas que você não pode comer. E tem frutas que você pode comer de forma de parcimônia, moderadamente. Entendeu? Então, isso requer umas certas explicações, tanto por nós médicos, como também por nutricionista, que é extremamente essencial o acompanhamento do diabético com o nutricionista para justamente orientar sobre esse tipo de alimento que você pode não comer. Então, frutas, respondendo a Cristiane, frutas podem, não todas. Umas com maior cautela, outras caem naquela história da manga, não deve.
Mas está tudo controlado, uma vez fugidinha? Pode. Que essa estaria naquele quadro daquelas que não pode. Tá certo? A manga é uma delas. A goiaba é uma delas. Não pode. Mas eu não consigo viver sem manga, não consigo viver sem goiaba. Não fugir de uma vez na vida, volta para a base imediatamente, capricha no exercício físico, capricha na vida, que aí dá certo. Agora, isso se você tiver vantagem controlada. O importante é ser feliz, com saúde e hábitos saudáveis, e uma alimentação também saudável. Ok, agora uma curiosidade. Com que periodicidade uma pessoa saudável deve realizar a glicemia para identificar precocemente o diabetes? Tá. Se você não tem sintoma nenhum, sintoma nenhum de nada, não tem fator genético, uma vez por ano está ótimo. Se você já tem uma predisposição, assim, você está com um sintoma que eu quero dizer, está com um sintoma parecido com esse aqui, agora não é qualquer sintoma desses, é uma sequência, há vários sintomas desses que eu acabei de falar agora há pouco. Você está chamando a atenção, está urinando muito, está bebendo muita água, está esquisito o negócio, e você está sentindo uma certa tontura, alguma outra coisa, vá procurar logo, tá certo? Mas, outro fator, não estou sentindo nada, mas eu tenho uma genética mais forte, porque minha mãe meu pai de 6 meses você faz, certo? Mas, sim, tem um quadro que está sentindo sinais, sintomas, logo, rápido, vamos descobrir logo esse negócio. Ou então, se livrar logo do problema e dizer que não, estou bem, não é nada demais. Ter a certeza que está tudo bem e continuar. E a hipoglicemia? O que é a hipoglicemia? Hipoglicemia é o contrário da diabetes, que inclusive pode acontecer no diabético estando em tratamento, tá? O que é hipo? É pouco, né? Hiper é muito. Então, hipermercado é um mercado grande, tá? Então, o hiper, essa palavra hiper, diz que é muito, é grande quantidade. E glicemia é a quantidade de açúcar do sangue. Então, hiperglicemia é a quantidade exagerada de açúcar no sangue. Hipo é o contrário, é pouco. Por que a gente não tira todo o açúcar do organismo da gente? Acabar com o problema de diabetes, né? Mas não é bem assim. O açúcar é o alimento das células do nosso corpo. É de onde o nosso corpo tira a energia para sobreviver, tá? Então, qualquer coisa que nós fazemos que precisa de gasto de energia, essa energia é tirada do açúcar. Então, é essa a moeda, é o combustível do nosso carrinho, que é o nosso corpo. Inclusive, vale salientar que praticamente o cérebro da gente se alimenta exclusivamente de açúcar, tá? Existem outras células do nosso organismo que se alimentam de outras coisas, mas o nosso cérebro se alimenta exclusivamente de açúcar. Então, é extremamente importante que a gente tenha açúcar, tá? De forma equilibrada, nem de mais nem de menos. Então, quando você, por exemplo, passa muito tempo um jejum muito exagerado, muito demorado, você pode entrar em hipoglicemia. A quantidade de açúcar do teu sangue vai cair. E aí você passa mal. Porque o carrinho sem combustível não anda. Então, o nosso carrinho, a nossa mente, se não tiver o açúcar, ele vai parar. E aí é quando você pode chegar a desmaiar e se demorar por muito tempo até falecer. Tá? Que não é o objetivo de ninguém. Então, tem que ter o controle. A quantidade de açúcar tem que estar no nível ideal. Nem de mais, nem de menos. E é por isso que existem esses dois hormônios que eu não tinha falado ainda, do glucagon, que faz o contrário que a insulina faz. Tá? A insulina tira o açúcar do nosso sangue e joga para os tecidos. O músculo, por exemplo, precisa contrair. Eu preciso fazer esse movimento. Esse movimento eu estou gastando energia para fazer. Quem está fazendo isso é a insulina, tirando o açúcar que está no meu sangue e jogando para o meu músculo. O glucagon faz o contrário. Tira da dieta, do músculo e joga de volta para o sangue. É esse equilíbrio que nos faz viver. Tudo, né? A vida é equilíbrio. Então eu tenho esses dois hormônios, insulina e glucagon, que faz esse jogo, esse controle no nosso sangue do açúcar. E qual seria o tratamento básico para quem tem hipoglicemia? Açúcar.
É comer açúcar. É repor, botar no organismo o que está faltando, que é o açúcar. Se o hipo não é pouco, glicemia leva o açúcar no sangue, pouco açúcar no sangue, então bota açúcar. É você comer açúcar, você ingerir açúcar. Tá? Pois é. Aí se você tem hipoglicemia e tem uma predisposição ao diabetes altíssima. Mas não entendi a pergunta, por favor. Ó, tem hipoglicemia e tem uma predisposição hereditária altíssima para o diabetes. E aí tem um detalhe bem interessante, tá? O que é diabetes? É a quantidade exagerada de açúcar no sangue. Foi aquilo que eu falei desde o começo, certo? É. Agora, existe em algumas pessoas, o que pode acontecer é que antes de aparecer o excesso de açúcar no sangue, aparece a falta. Como assim? Coisas opostas. E isso pode acontecer? Pode sim. Se o seu pâncreas está trabalhando muito em produzir insulina, não dá. Se o que faz o diabetes é a insulina, e a insulina tira o sangue, tira o açúcar do meu sangue e joga nos tecidos, e se eu estou produzindo muita insulina, ou seja, estou tirando muito açúcar do meu sangue e jogando nos tecidos, eu tenho uma hipoglicemia. Repetindo. Se eu estou tenho muita insulina, porque meu pâncreas está produzindo muita insulina, e eu estou retirando o açúcar do meu sangue para jogar para os tecidos, eu vou ter uma hipoglicemia. Mas quando é que isso acontece? Quando o pâncreas está trabalhando de forma exagerada, produzindo muita insulina. Mas se qualquer máquina, inclusive nossa maquininha, que é o nosso corpo humano, está trabalhando demais, exageradamente, forçadamente demais, vai ter um momento que ele vai cansar. Então, nosso pâncreas está trabalhando de forma excessiva, vai ter um momento que ele vai cansar. E aí ele vai dizer, não faço mais, não tem quem faça eu trabalhar e produzir mais insulina. Aí ele para de produzir insulina quando para o diabetes. Então, assim, e pode acontecer em algumas pessoas, o pâncreas está trabalhando de forma muito exagerada, produzindo hipoglicemia, e vai chegar um ponto que o pâncreas vai se exaurir, ele vai cansar, ele vai deixar de produzir insulina, e aí acontece justamente o inverso. O açúcar do sangue vai aumentar, porque não tem mais a insulina. O pâncreas deixou, cansou, não quero mais, não vou mais brincar disso. Não vou mais produzir insulina. Interessante. Muito interessante. Agora, quais são as complicações do diabetes? As complicações do diabetes estão muito relacionadas com os órgãos-alvos, que eu falei agora há pouco, tá certo? Os órgãos-alvos. Olho. Então, existe um probleminha chamado retinopatia diabética, que pode chegar até a cegueira, que é uma doença que acontece no fundo do olho, que tem lá uma parte do fluido da gente chamada retina, que é uma retinopatia diabética, o nome já está dizendo, é uma doença provocada na retina pelo diabetes, que pode levar à cegueira. E, essa doença, ela lesa alguns vasinhos que nós temos lá dentro do olho da gente, que pode levar à cegueira. Então, uma das complicações pode ser a cegueira. Mas essas complicações estão muito relacionadas com as diabetes descontroladas. Aquelas pessoas que não controlam bem a diabetes. Tá? Então, uma das coisas seria essa. Outra coisa, as doenças, tem várias situações que podem acometer o rim, que é provocado pelo diabetes, tá certo? Que aí seria interessante, inclusive, para o diabetes, ter sempre o controle fazer um examezinho chamado microalbuminúria, que é bem interessante ser feito, para a gente ver como é que está o nível de lesão dos rins. Todo diabético tem um certo grau de lesão dos rins, tá certo? Uns poucos, outros mais. Mas, muito importante, você cuidar dos seus rins é extremamente importante. Não é muito raro, infelizmente, um diabético chegar a fazer hemodiálise. Isso é muito ruim, tá certo? Deixa a pessoa dependente de uma máquina o resto da vida. Então, um dos cuidados maiores que nós temos que ter com o diabetes é a questão renal, para proteger o rim de uma lesão que o diabetes provoca. Existem outras situações. A lesão renal pode ser provocada também pelo rim, menos comum,
Mas existem também as lesões periféricas, principalmente nos pés e pernas. O diabetes ele provoca uma deficiência na circulação, tá certo? Causa uma lesão nos vasos da gente, na camada mais interna dos vasos, causando uma má circulação. Que é esse problema que pode chegar, no caso do diabetes descontrolado por muito tempo, pode levar pessoas a amputar membros. É outra coisa que eu não preciso nem explicar. Você perder uma perna, perder um membro, é muito ruim, tá? Então, são lesões em alguns alvos, como eu falei agora há pouco. Então, são as complicações do diabetes, tá? Pode levar ao infarto, pode levar ao AVC, pelo mesmo motivo, lesão em vasos, tá certo? Pode causar trombose, pode gerar. Então, milhões de coisas podem ser provocadas pelo diabetes, tá? Pelo diabetes. Esses são só alguns que eu estou falando aqui. Existem milhões de outros. Se fosse falar de tudo aquilo, não sai daqui hoje. Não tem outras situações. E nós precisamos, né, encerrar, porque já faz 1 hora que nós estamos conversando. E como última pergunta, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse, Nicolas, do diabetes nessa pandemia do Covid-19. Porque inclusive, eu acredito que li que é o grupo de maior risco na pandemia, é o grupo do diabetes. Por quê? Se isso é verdade, por quê? É verdade, sim. Infelizmente, é verdade. Vamos lá. Pelo amor de Deus, diabético, controlem suas taxas, principalmente nessa época que a gente está vivendo agora, que é do Covid, tá? Covid é uma doença provocada por um vírus, eu não vou ficar chovendo numa olhada aqui, todo mundo já sabe do que se trata, mais ou menos. A medicina está descobrindo cada dia que passa mais formas de combater essa doença, que graças a Deus não tem uma prevalência muito grande, não mata tanto como se imaginava no início, mas das pessoas que estão morrendo por diabetes ou pelo Covid, tem muitos deles, a maioria tem relação com algumas doenças. E dessas doenças, a principal, com certeza, é a diabetes, tá certo? Agora, por que isso acontece? Por vários motivos. Uma das coisas que eu falei assim no começo, mas foi muito por cima, foi a questão das defesas do organismo da gente, tá? Então, uma das coisas que o diabetes provoca é baixa nas defesas do organismo. Então, como a questão do Covid é uma questão infecciosa, é um vírus que está causando, e a gente precisa desenvolver células de defesa para destruir esse vírus, e a diabetes causa uma lesão nos órgãos que produzem as células de defesa, então você tem umas células de defesa sendo produzidas em pequena quantidade. Consequentemente, não protege muito bem como deveria proteger o organismo. Isso aí já é um dos problemas, tá? Outro problema é no endotélio. O que danado é o endotélio? É a camada mais interna dos vasos do organismo da gente. O diabetes já tem esse endotélio já inflamado por natureza, pelo fato de ser diabético. O vírus também causa uma lesão no endotélio, fazendo com que haja um extravasamento de alguns vasos do organismo, que é uma das coisas que mais mata no Covid. Vamos dizer assim, grosso modo, o vaso estoura com mais facilidade, por conta também por questão de lesão nos vasos. Então, você tem no diabético uma lesão no vaso, e o vírus que também causa lesão no vaso, aí você já imagina que é muito mais fácil piorar uma situação de doença Covid no paciente diabético. Então, nós temos a questão das células de defesa, a questão vascular, temos a questão também renal, que o doutor, eu falei agora há pouco, que o doente diabético, ele tem lesão renal, uns mais, outros menos, mas tem, e o Covid atua também na questão renal, e a questão pulmonar também. A mesma lesão que causa no endotélio também causa de alvéolos, nas células, digamos assim, na parte mais elementar, funcional do pulmão. Tá? O diabetes também causa lesão pulmonar. E você tem um vírus que causa lesão pulmonar também, aí já viu, né? Em caso de complicados, o diabético sempre está levando a mal, certo? Agora, tudo isso está relacionado ao diabético não controlado. O diabético controlado vai causar muito menos dano, vai causar muito menos risco
a vida daquele diabético, tá? Agora, estou dizendo com isso que todo diabético vai, se pegar o Covid, vai morrer? Não, foi isso que eu disse. A gente tem propensão, né? O diabético tem mais propensão a uma parte mais maligna, digamos assim, a um êxito letal, que a gente chama, a chegar à morte, tá certo? Mas tudo depende do controle. Está controlado, o organismo funciona normal, igual ao diabético. Agora, se você não está controlado, aí o bicho pega. Tá aí. Olha, última pergunta, para não ficar nenhuma sem resposta, e nós encerramos, viu, gente? O pessoal já está aqui dando boa noite também, elogiando, excelente programa, ele está dizendo, obrigada, minha amiga, muitas palmas, viu, doutor Nicolas, para você, aqui no chat. E a última pergunta vem de Rosa Lilma, e pergunta assim, a hemodiálise pode ser um fator hereditário em família de diabéticos? Não, a hemodiálise é uma consequência de uma diabetes não bem controlada. Tá? Eu falei já agora há pouco que bom, vamos começar do começo. O que é hemodiálise? É a troca de sangue. Troca de sangue não. É uma limpeza, uma filtração do sangue, que normalmente a filtração do sangue da gente é feita pelos rins. Que faz por quê? Porque precisa tirar as impurezas do sangue da gente, o lixo que nós produzimos é retirado do nosso sangue pelos rins e sai através da urina. Quando o rim para de funcionar ou funciona mal, não está mais fazendo essa ação, precisa, aí o ser humano criou a tal da hemodiálise, que é um rim artificial. É uma máquina que vai fazer esse trabalho que o rim estava fazendo. Certo? É a máquina de hemodiálise. Então, por que é que alguém chega à hemodiálise? Porque o rim parou. E por que parou? Porque não teve um bom controle de diabetes. Tá certo? Então, essa pessoa que chegou à hemodiálise, muito provavelmente levou a diabetes de forma descontrolada. E aí lesou tanto que o rim parou de funcionar. E não é só diabético que acontece isso, não. Tá? Existem várias outras doenças que podem levar a pessoa a ter que fazer hemodiálise. Tá bom? Então, doutor Nicolas, olha, muito obrigada. Eu vou fazer minhas as palavras do pessoal aqui do chat. O programa foi show, maravilhoso. Parabéns pela sua sabedoria, pela sua contribuição aqui conosco. Eu fico muito feliz de tê-lo mais uma vez aqui conosco, conversando sobre a área de saúde. E deixo você à vontade para as considerações finais. Eu que agradeço, Maura, pelo espaço, por estar aqui contribuindo de alguma forma para ajudar alguém que esteja com alguma dúvida sobre diabetes, contribuir um pouquinho com a saúde do nosso município, do nosso país, sei lá, onde esse programa alcançar. Alcança o mundo todo, né? Através do YouTube pode alcançar o mundo todo. Mas, assim, agradeço muito o espaço que está me dando aqui e foi muito bom o nosso bate-papo, adorei e, como eu disse da outra vez, continuo aberto, na hora que você precisar e me convidar, estarei aqui para ajudar o máximo que eu puder. Com certeza virão outros convites, enfim. Olha, gente, muito obrigada a vocês do chat, mais uma vez, a nossa comunidade é essencial, maravilhoso ter vocês aqui conosco, e eu gostaria que vocês estendessem um convite para que outras pessoas, conhecidos, amigos, familiares, possam vir conosco no próximo programa, nas próximas lives, aumentar essa comunidade e, com certeza, contribuir com mais pessoas. Olha, Alan vai colocar, você já colocou o site oficial, Alan vai colocar o site oficial da campanha do diabetes, o site oficial que você pode acessar todo o material da campanha, olha, está aí aparecendo no vídeo. Então tem pôsteres, tem vídeos, tem palestras, tem lives, tem muita coisa bacana sobre o diabetes nesse site e está disponível para quem quiser visitar e se engajar nessa campanha, tá? Então, muito obrigada de coração a todos vocês do chat, muito obrigada, doutor Nicolas. E olha, gente, agora é a vez de vocês escolherem o tema da nossa próxima live. Eu vou colocar um vídeo no Instagram, acessem lá as redes sociais do programa, Instagram, Facebook, e respondam a enquete do tema da nossa próxima live, ok?
e também de quadros que vocês queiram ver, temas dos quadros do nosso programa. Então, fiquem com Deus. Muito obrigada mais uma vez. Nicolas, beijão, meu amigo. Obrigada por sua disponibilidade. E vamos lá. Fiquem com Deus. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. A nossa live terminou, mas você pode nos assistir no canal no YouTube Programa Essencial CN. Esta semana nós falamos sobre Novembro Diabetes Azul, uma campanha mundial em prol da conscientização sobre o diabetes. Nós conversamos com o clínico geral Dr. Nicolas Gabriel Carvalho, que esclareceu sobre o que é o diabetes, sintomas, tipos, diagnóstico, tratamento, prevenção, complicações, hipoglicemia e o diabetes em tempos de pandemia da Covid-19. Tudo isso e mais vale a pena você conferir no nosso canal Programa Essencial CN. Vai lá, se inscreve, deixa o seu joinha, ativa o sininho para receber notificações e fique sabendo tudo o que você precisa sobre o diabetes.